Olá, estudantes da disciplina Linguagens Formais do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Goiás, semestre letivo 2017-1. Quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, responsável por essa disciplina, e nós teremos agora uma videoaula a respeito da relação entre autômatos de pilha e linguagens formais. É importante destacarmos dois fatos que ligam os autômatos de pilha e as gramáticas. Esses fatos são os seguintes: é possível, a partir da especificação de uma gramática livre de contexto, G, construir um certo autômato de pilha P que seja capaz de reconhecer a mesma linguagem que é gerada por G. Ou seja, o que nós denotamos por L de G. Então, essa afirmação, ela me mostra que uma gramática livre de contexto, quando especificada, pode ser reconhecida por um certo autômato P. Então, há uma equivalência entre o que um autômato de pilha P reconhece e uma gramática é capaz de gerar. E isso acontece quando a gramática é do tipo livre de contexto. Então, a gramática livre de contexto gerará uma linguagem livre de contexto que poderá ser reconhecida por um certo autômato de pilha P. Como eu também posso fazer o inverso. A partir da especificação de um certo autômato de pilha, desde que ele seja por pilha vazia, para ser de maneira direta, eu posso construir uma gramática livre de contexto G que será capaz de gerar a mesma linguagem que é reconhecida por P, ou seja, que nós denotamos por L de P. Então, o que eu estou dizendo é, existe uma mão dupla. Dada uma gramática que gera uma linguagem livre de contexto, eu posso construir um autômato de pilha que vai reconhecer esta linguagem. Se eu tenho um autômato de pilha que reconhece uma linguagem livre de contexto, esse autômato é por pilha vazia, a partir dele eu posso construir uma gramática livre de contexto G que vai gerar a mesma linguagem que é reconhecida por esse autômato. Então nós vamos explorar essas duas possibilidades, ou seja, a possibilidade do caminho gramática para autômato e depois a do caminho autômato para gramática. Vamos a ela. Como é que eu faço para, a partir de uma gramática, gerar um autômato? A ideia é que o autômato seja capaz de simular o que a gramática gera, usando as suas derivações mais à esquerda, com o intuito de reconhecer a cadeia que a gramática é capaz de gerar. Então vamos entender como é que esse processo é realizado. Então, a partir de uma certa gramática livre de contexto definida por V, que é o conjunto das suas variáveis, T, que é o conjunto dos seus símbolos terminais, P, que é o conjunto das suas produções, e S, que é o seu símbolo inicial, ou seja, S é uma das variáveis que está no conjunto V e que é a variável que obrigatoriamente eu devo iniciar as produções para gerar uma certa cadeia da gramática G. Então eu vou tentar, a partir disso, construir um autômato de pilha P por pilha vazia. Para fazer isso, eu devo seguir os seguintes passos. Primeiro, vou construir um autômato de pilha de tal maneira que o conjunto de estados ômega do autômato de pilha terá apenas um estado que eu vou chamar de estado Q. Pronto, o autômato só vai ter um único estado. O conjunto de símbolos de entrada do meu autômato será o mesmo conjunto de símbolos de terminais da gramática, o que é óbvio, porque o que a gramática gera, ou seja, as cadeias que a gramática gera, serão colocadas na fita para que o autômato reconheça. Por isso que
o conjunto de símbolos de entrada deve ser o alfabeto do autômato de pilha. O conjunto de símbolos que poderá ir para a pilha, que é denotado pela letra delta maiúsculo, ele vai ser o conjunto de variáveis da gramática, V, unido com o conjunto de símbolos terminais. Então, quer dizer que para a pilha do autômato podem ir tanto variáveis quanto símbolos terminais da minha gramática. A função delta, que nós vamos entender agorinha, o estado inicial do autômato, que só pode ser Q, porque ele é o único estado, o símbolo de fundo de pilha, que é denotado por Z0 no autômato, será o mesmo que é a variável inicial da gramática e, finalmente, o conjunto de estados finais será vazio, indicando que esse autômato reconhece por pilha vazia. Pronto. Então, a partir disso, eu especifiquei aqui como é o autômato de pilha. Agora, como eu vou definir a função de transição? A função de transição vai ser definida assim. Eu pego cada variável da gramática, que está em V, e eu vou introduzir a seguinte transição. Estando no estado Q, que é o único estado do autômato, sem processar nada, ou seja, usando uma transição epsilon, para cada uma dessas variáveis da gramática, eu vou introduzir a seguinte transição. Eu vou mudar de Q para Q, ou seja, vou ficar no mesmo estado, e vou colocar na pilha a cadeia beta. Só que essa cadeia, na verdade, é o lado direito, é uma forma sentencial, é o lado direito de uma produção que está no conjunto de produções da gramática e que deve ser aquela variável que eu usei, o A, gerando essa forma sentencial beta. Pronto. Então, eu vou fazer isso para cada variável e para cada produção que envolve essa variável. E isso eu vou fazer para todas as variáveis. Então, haverá aqui um certo número de transições que serão inseridos para o seu autômato de pilha. Depois, eu pego cada símbolo terminal que está constando na gramática e também gero uma transição do estado Q, estando com o símbolo T, que é um terminal, na fita, e esse mesmo símbolo estando no topo da pilha, eu faço com que o autômato continue no estado Q e desempilhe esse símbolo. Então, essas transições aqui, o que elas vão fazer? Elas vão fazer com que haja a especificação para que você desempilhe todos os símbolos terminais quando eles estiverem tanto no topo da pilha quanto sendo lidos na cadeia de entrada. Então, se eu inserir esses dois conjuntos de transições, eu estarei convertendo o que eram as minhas produções para a minha função de transição no autômato de pilha que eu estou construindo. Então, a partir disso, vamos ver um exemplo aplicado dessa ideia. Então, imagine que você tem uma certa gramática livre de contexto que tenha as seguintes variáveis E e I, cujos símbolos terminais sejam A minúsculo, B minúsculo, 0, 1, abre parêntese, fecha parêntese, mais e vezes. As produções estão aqui especificadas. Todas essas produções. Umas envolvem a variável I e outras envolvem a variável E. E essa gramática tem como variável inicial a variável I. Então, eu sou obrigado a começar as suas produções usando a variável I. Essa gramática, ela vai especificar e vai ser capaz de gerar expressões aritméticas envolvendo operações básicas com os símbolos A e B, desculpa que ficou errado, é símbolos A e B, e com os numerais 0, 1, abre parêntese, fecha parêntese, mais e menos. Por isso as operações básicas
são essas. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que isso acontece. Como é que eu sou capaz de gerar o autômato. Então, seguindo os passos que nós definimos, primeiro eu vou construir a especificação do autômato. Como? Eu vou fazer com que ele tenha só um estado, que é o estado Q. Eu vou pegar como símbolos da cadeia de entrada os símbolos terminais, que são esses aqui, A, B, 0, 1, abre parêntese, fecha mais e vezes. Vou pegar como símbolos da fita tanto as variáveis da gramática quanto os seus símbolos terminais. Vou especificar a função delta pelo próximo passo. O único estado, que portanto é o inicial, é o Q. O símbolo que marca o fundo da pilha será o S. E o autômato não tem estados finais, porque ele é um autômato por pilha vazia. Pronto, eu já especifiquei como é o autômato de pilha, falta eu só entender agora como é a função de transição delta. A partir da regra 2, ela diz o seguinte: para cada variável que eu tiver no conjunto de variáveis, eu devo introduzir esta transição. Então, eu saindo do estado Q, sem o processamento de nada, é uma transição epsilon, eu pego cada variável. Quais são as minhas variáveis? Só tenho duas, I e E. Pronto. O que eu faço? Eu vou gerar uma transição que me leva para o estado Q, tá aqui, Q, e vai me levar, gerando uma forma sentencial que é beta, desde que beta seja o lado direito de uma produção que possui A do lado esquerdo. Então, onde eu tenho I? O que I gera? Vamos dar uma olhadinha. I gera A, ou gera B, ou gera IA, ou IB, ou I0, ou I1. Pronto, a variável I gera essas possibilidades de produção. Então, eu venho aqui e faço, olha, então Q com epsilon e a variável I no meu caso. Então I gera A, então é QA. Pronto, tá? Onde era Q beta virou QA. Então eu faço, então I também gera B, então é QB. Mas I também gera IA, então é Q, I e A. Q, I e B. Q, I e 0. Q, I e 1. Pronto, com isso eu exauri todas as possibilidades de transição da variável I. Pego a próxima variável, que é a variável E. Olho para as produções dela. Quais são as produções de E? E leva para I, E leva para E vezes Z, ou E mais E, ou E entre abre e fecha parênteses. Assim, eu sei, então, pela regra 2, que Q com epsilon na entrada, sem nenhuma leitura, usando a variável E, vai levar para I, vai levar para E mais E, vai levar para E vezes Z, ou para E entre parênteses. Pronto. Eu tenho mais alguma variável? Porque se eu tivesse, eu teria que fazer isso para todas as variáveis. Não, só tenho duas. Completei esse primeiro passo da geração da minha função de transição delta minúsculo. Pronto. Vamos então para o próximo passo. O que o próximo passo me fala? Ele me fala que para cada símbolo terminal da gramática, eu devo fazer o seguinte: gerar uma transição que é a partir do estado Q, lendo o símbolo T e tendo T na pilha, eu vou gerar para o mesmo estado epsilon, ou seja, vou desempilhar. Então, quais são os símbolos terminais? Nós já vimos que os símbolos terminais são A, B, 0, 1, abre parêntese, fecha parêntese, mais e vezes. Eu faço uma transição para cada um deles. Então, eu faço Q, A, porque é T, T. Então, é Q estando em A com A no topo da pilha. Q estando em B com B no topo da pilha. Q
lendo 0 e tendo 0 no topo da pilha, Q entrando 1 e tendo 1 no topo da pilha. Para todas essas possibilidades, eu simplesmente gero o mesmo estado Q e desempilho. Pronto. Esse é o passo que eu devo realizar para todos os símbolos terminais. Feito isso, eu posso, inclusive, desenhar esse autômato de maneira gráfica, em que ele só tem um estado, ele é um autômato por pilha vazia, então não tem estado final, e eu reproduzo todas aquelas transições. As transições de empilhamento, em que eu empilhei a partir das variáveis I e E, e a opção de desempilhamento no momento em que eu vou desempilhando a partir de cada símbolo terminal processado. Então, com isso, eu tenho aí um autômato de pilha que é capaz de reconhecer a mesma gramática, a mesma linguagem que a gramática G desta maneira, desta especificação, gera. Então eu tenho um autômato de pilha que reconhece a mesma linguagem gerada pela gramática. Então, se eu pegar este exemplo, é importante eu notar que o autômato de pilha, primeiro, reconhece por pilha vazia. Segundo, que ele só tem um estado, que é Q. E ele é um autômato de pilha não determinístico, tendo em vista que ele possui transições epsilon, ou transições vazias, ou transições espontâneas. Então, olha aqui, ó, você vê que ele tem aqui e aqui transições. Lembre-se que esse epsilon não é a mesma coisa desse. Esse aqui é só para dizer que eu estou desempilhando. Mas esse autômato terá essas características. Se eu pegar uma outra gramática, por exemplo, uma gramática que tenha também duas variáveis, dois símbolos terminais, Azinho e Bzinho, um conjunto de produções que está aqui especificado e um símbolo inicial ou variável inicial S. Então eu tenho que fazer esse mesmo processo, seguir as mesmas etapas e gerar qual é o autômato que reconhece essa linguagem, ou seja, a linguagem gerada pela gramática G. Pensa nesses dois exercícios, exemplo 10 e exemplo 11. Mudei um pouquinho a gramática, não coloquei muitas variáveis para que você aprenda, mas não tenha extremo trabalho em gerar todas as transições. Então você deve tentar fazer esses dois exercícios para aprender exatamente o processo de construção de um autômato de pilha a partir da especificação de uma gramática para esses dois exemplos. Vamos agora para o processo inverso. Vamos agora falar da segunda possibilidade, ou seja, a conversão de autômato de pilha para gramática. Então, a gente sabe que é possível que, dado um autômato de pilha P, que reconhece por pilha vazia, é possível especificar uma gramática G do tipo livre de contexto que seja capaz de gerar a mesma linguagem que é reconhecida pelo autômato P. Então vamos ver esse processo. Então eu quero agora fazer o quê? A partir do autômato P, que nós já vimos, está aqui a especificação dele por pilha vazia, eu quero construir, especificar uma gramática que vai ter variáveis, terminais, produções e um certo símbolo inicial S, que seja capaz de gerar a mesma linguagem que é reconhecida pelo autômato P. Para isso, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai construir as seguintes variáveis. Você vai criar um símbolo S, um símbolo inédito, então, obviamente, você não pode ter esse símbolo S já aqui no autômato de pilha P, e esse símbolo vai ser o símbolo inicial da gramática G. Por isso que ele está aqui como símbolo inicial. Depois você vai criar símbolos que vão ser denotados da seguinte maneira. Você vai abrir um abre e fecha colchetes,
e vai denotar que o símbolo ele é PXQ, onde P e Q vão ser estados do autômato de pilha e X são símbolos que estão presentes na pilha do autômato. Então, na verdade, isso aqui é só uma maneira de você denotar o símbolo todo, um símbolo. Nós vamos colocar entre colchetes e depois nós vamos entender que ele vai ser uma combinação de estados do autômato e símbolos da fita. Por isso que vai ser PXQ. Tá bom. Criei esse conjunto de variáveis. Esse conjunto vai ser o conjunto de variáveis da gramática. Isso aqui pode dar um número grande de variáveis. Então agora eu preciso construir as produções. Porque, claro que os símbolos terminais têm que ser os mesmos que são o alfabeto de entrada da fita do autômato de pilha. Então agora eu preciso me preocupar com P. Tá bom. Como é que eu vou construir as produções? Então eu vou pegar para todo estado que está no autômato, eu vou incluir uma produção que começa com o símbolo inicial S e vai ter a seguinte forma: Q0, Z0, P. Vamos entender isso aqui agora na prática. E vamos também construir transições que vão envolver um certo estado Q, um certo símbolo na fita A e um certo símbolo na pilha X, e todas as vezes que eu fizer essa inclusão, eu vou fazê-la de tal maneira que, se a transição do autômato aqui contiver o par R e aí uma cadeia Y1, Y2, Y3, isso aqui é a forma sentencial gerada. Eu vou gerar estados que vão ser uma combinação dada por listas especificadas como R1, R2, R3, RK, da seguinte maneira. Olha, como é que eu vou gerar a produção? Então, se eu tiver lá uma certa transição que contém esse par, eu vou pegar Q, vou pegar o símbolo de topo da pilha X e um certo RK. E esse RK vai gerar o seguinte: A, que é o símbolo que eu li na fita, e o seguinte conjunto: RY1, R1. Então, olha que eu peguei o primeiro daqui, Y1, R1, a partir desse R. Depois desse R, eu vou pegar R1, Y2, R2. Então, eu venho para cá. R1, que seria o seguinte, né? E aí eu pego Y2, R2. Depois eu faço R2 vai ser Y3, R3. E assim por diante, até que eu vou chegar lá num RK-1, YK e RK, onde nós já vimos que o A ele vem lá do alfabeto do autômato e ainda inclui a possibilidade de ser a epsilon, ou seja, a cadeia ou símbolo processamento que seria equivalente ao vazio, né? Então, como que isso vai funcionar? Vamos pegar um exemplo para facilitar a compreensão. Então, imagine um certo autômato de pilha, P, que é por pilha vazia, e que ele vai ser especificado da seguinte maneira. Ele tem só um estado, os seus símbolos de fita são as letras E e I, o seu conjunto de símbolos da pilha são só X e o fundo de pilha Z0, que está aqui. Ele é por pilha vazia, por isso que F é 0, e o único estado que ele tem é Q. A função de transição dele, só existem 3 possibilidades, que são essas aqui. Estando em Q, entrando I e a pilha estando vazia, ele empilha X. Estando em Q, entrando I e a pilha tendo X no topo, ele empilha mais um X. E se for estando em Q, entrando E e tendo um X no topo da pilha, ele desempilha.
Tá bom, esse é o meu autômato. Então eu quero construir a gramática que é capaz de gerar a mesma linguagem que é reconhecida por esse autômato. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar esse autômato. Então o autômato está aqui desenhado, ele tem um estado, quando entra aí e a pilha está vazia, ele empilha X, quando entra aí e a pilha já tem X no topo, ele empilha outro X, e quando entra aí e tem X no topo da pilha, ele desempilha. Claro que por ser um exemplo, foi colocado um autômato extremamente simples, um autômato de só um estado e poucas transições. Poderia ser um autômato qualquer, com qualquer número de estados. Então vamos lá. Então eu quero construir a gramática que vai ter que gerar a mesma linguagem que é reconhecida por aquele autômato e ela é do tipo livre de contexto. Tá bom. Então vamos lá. Seguindo os passos, eu vou fazer o seguinte. Construir as variáveis da gramática de tal maneira que S seja um símbolo inédito e que ele seja colocado como símbolo inicial de G. Pronto, fiz isso. Aí eu vou pegar aqui para todos os símbolos, eu vou criar símbolos que têm a forma P, X, Q, onde P e Q são estados do autômato e X é um símbolo que está nos símbolos de nos símbolos de pilha do autômato. Tá bom, mas como no nosso caso o autômato só tem um estado, quer dizer que quando eu for pegar todas as possibilidades P, Q, X, tudo bem, X tem vários símbolos que podem ir para a pilha, que são X e Z0. Mas no meu caso, ora, só tem um estado, então aqui é P e Q, mas os dois são idênticos, só tem um. Então isso aqui vai gerar só Q, X, Q. E X é exatamente o símbolo que eu já tenho como o símbolo de pilha, além do marcador de fundo. Portanto, eu só vou ter esse símbolo aqui, já que eu só tenho um estado, como eu falei. Se eu tivesse diversos estados, eu teria que fazer isso aqui diversas vezes, combinando P e Qs, P e Qs, P e Qs. No nosso caso, só tenho um. Tá bom. Agora eu preciso construir o conjunto das produções de tal maneira que eu pego todos os estados do autômato, que no nosso caso só é um único estado. E eu deveria incluir essa produção. S gerando Q0, ZP. Ora, mas de novo, no nosso caso, nós vamos ver que só tem um. E incluir todas a partir dessas transições, eu vou incluir essas produções na gramática. Mas vamos lá ver como é que eu faria isso. Ora, eu só vou ter uma produção para S, que é QXQ. Porque, volta aqui, você vai ver, olha, a única possibilidade Q0 e P, no nosso caso, é um só. E o único símbolo que eu tenho é X. Então, está aqui. Né? Se eu tivesse N possibilidades, se eu tivesse N estados, eu teria N produções desse jeito, a partir de S, gerando uma por uma. Só tenho uma, fica só uma. Bom, agora, como eu tenho uma transição que é Q e X, levando em QXX, ou seja, está empilhando um X, eu vou ter que inserir uma produção que é QXQ, porque eu já sei que ela é o único símbolo, e QXQ, QXQ. Por que isso aqui? Vamos voltar aqui. Olha, você não deveria pegar essas combinações QX, RK, onde RK vai gerar o quê? A, que é o símbolo que está sendo processado. Então, no meu caso aqui é o I. Então, por isso o I aqui, ó, I. E eu deveria ter R, tá lá, qual que é o par? R. Então, tá aqui. E o que mais? Y1R1, que é o que? A lista dos estados. Mas no meu caso, essa lista só tem um estado.
Então eu já sei que R1 é um só. R1, R2 é um só. Né? Até RK menos 1, YK, RK. Ora, mas no meu caso, K é 1. Então, eu só vou ter um único caso, que é QQ. Pronto. Se eu só terei isso aqui, então a minha única produção a ser inserida é essa. Se eu tivesse N estados, eu teria que essa regra iria produzir N ao quadrado produções, exatamente por causa dessa expressão aqui. Bom, no nosso caso, só uma. A última possibilidade. I só gerou essa, mas quando eu tiver E, eu tenho a seguinte transição. E, quando está com X, ele desempilha o X. Então, essa transição vai gerar a seguinte produção. QXQ, que eu já sei que é a única, gerando E. Por que gera E? Ora, porque E é esse símbolo aqui. Eu teria igual essas expressões, mas a minha produção, a minha transição, ela é vazia. Então, isso significa que não há essa possibilidade aqui. Ó. Não tem isso aqui, esse lado. Por quê? Porque isso aqui está vazio. Então, ficou só o Ezinho que está aqui. Ó. Então, aqui é E. Por isso, o formato dessa é diferente do formato dessa. Pronto. Fiz essas duas produções. Como eu tenho agora um símbolo único que se chama QXQ, isso aqui é um símbolo. Poderia dar qualquer nome para ele. Então, para aumentar a legibilidade, para ela que não fique tão estranha assim, eu posso pegar isso aqui tudo e dar um nome de uma variável. Por exemplo, eu vou falar aqui colchetes QXQ fecha colchetes, chama-se A. Se eu fizer isso, quais são as produções que eu terei? Eu vou ter a primeira produção era S leva nisto. Então S leva em A. A segunda produção era essa expressão leva em I, ela e ela de novo, repetida. Então A leva em I, A. A terceira produção era essa expressão levando no terminal E. Então, eu tenho A levando em E. Então, eu posso agora, a partir dessa simplificação, né, só uma mudança de variável, dizer assim, olha, as minhas variáveis são S e A, está aqui, os meus terminais são I e E as minhas produções são S que gera A e A que gera Izinho, azão ou E. E o meu símbolo inicial é S. Pronto. Esta gramática será capaz de gerar a mesma linguagem que vai ser reconhecida pelo autômato de pilha especificado. Bom, tá bom. Mas se eu observar ainda mais um pouquinho as produções, eu vou perceber que quando eu falo S gerando em A e A gerando I a A, eu estou vendo que eu não precisaria de uma dessas variáveis, porque S está só levando em A e pronto. O A é que faz o restante. Olha, então eu posso tirar isso aqui, tirar o S ou A, eu escolho. Então eu vou tirar o A e falar assim, S simplesmente gera o quê? S gera ISS ou gera E. Então, se eu fizer isso, eu simplifico criando uma única produção em que eu tenho S levando ISS ou ele leva para um terminal direto que é E. Pronto. Eu gerei a partir do autômato de pilha esta gramática. É claro que aqui o trabalho não foi extenso porque a gramática era o autômato tinha poucos estados, um só estado. Agora, se eu tiver um autômato que tenha, por exemplo, 2 estados
que ele tenha um número maior de transições como esse, é claro que eu vou ter um trabalho maior, porque eu vou ter que combinar esses estados P e Q, vou ter que fazer aquelas expressões combinando os símbolos de pilha. No nosso caso aqui, de novo, eu só tenho um símbolo, que é X, além do símbolo de marcador. Então, aqui eu teria um trabalho na hora de combinar os estados P e Q. Tenta fazer exatamente essa resolução aplicando as mesmas regras. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, como eu falei, porque agora, ao invés de um estado, o autômato tem 2 estados. Mas tente resolver esse problema para que você pratique. Novamente, a lista de exercícios desse capítulo tem lá mais algumas questões a respeito desse tema para que você treine. No exemplo 13, é dado novamente um autômato de pilha, agora um autômato de pilha um pouco mais complexo, ele tem 2 estados, tem um único símbolo de pilha, além do marcador de fundo. Mas esse autômato, ele é um autômato que reconhece por estado final. Veja que ele tem lá, final igual a P, quer dizer que entre esses 2 estados, o estado final é o estado P e o estado inicial é Q. E ele tem as suas transições aqui especificadas. Então, novamente, é importante que você tente gerar a gramática a partir desse autômato. Como foi destacado, é importante que você note que, nesse caso, o autômato é por estado final e não por pilha vazia. A nossa construção foi baseada no fato de que o autômato que é a origem para a construção da gramática é um autômato por pilha vazia. Então isso vai merecer sua atenção. Você primeiro tem que verificar se esse autômato que nós colocamos na questão 13, ele é por estado final e se ele ao mesmo tempo é por pilha vazia. Se isso não for o caso, você terá que primeiro convertê-lo para um autômato por pilha vazia e só depois você iniciar o processo de conversão, de criação de uma gramática a partir da especificação de um autômato. Esse vai dar um pouco mais de trabalho, mas tente resolver assim mesmo.